boa tarde, Ricardo. Olá, Como boa tarde. pareceu este debate quinzenal? Foi um debate que, de alguma maneira, penso eu, vai marcar aquilo que é o tom da discussão entre o Governo e a oposição à sua direita, com o apoio, pelo menos para já, das bancadas à esquerda, com uma palavra comum. E a palavra comum é, à esquerda, a reversão, isto é, corrigir aquilo que consideram ter sido defeitos graves cometidos pelos governos anteriores, de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, e com a oposição à direita a acusar este Governo de falta de transparência e também de demagogia. Aquilo a que assistimos hoje de manhã foi, em grande parte, uma espécie de pré-encenação daquilo que vão ser os debates quinzenais no Parlamento, debaixo deste mesmo guarda-chuva. A questão orçamental, obviamente, era a questão premente, é a questão que está, neste momento, a dominar as atenções políticas, e aí, mais uma vez, ouvimos também duas versões substancialmente distintas, com o Governo a dizer que não há aqui maquilhagem, isto é, que este orçamento não está a tentar esconder nada e que aí é um problema de classificação relativamente ao que são consideradas medidas extraordinárias ou medidas estruturais, atirando para o Executivo de Pedro Passos Coelho a responsabilidade da confusão que se instalou acerca da maneira como a Comissão Europeia está a olhar para este esboço de orçamento. E com a direita a responder que, na verdade, é o Executivo de António Costa quem está a tentar confundir as coisas, criando um orçamento que, na verdade, vai ficar acima daquilo que está estabelecido no Pacto de Estabilidade e Crescimento e que criará problemas que, eventualmente, possam vir a obrigar o Governo a ter um plano B. Em relação a esse plano B e em relação também a estes alertas de Bruxelas, tanto quanto é possível saber, estes ajustamentos podem ser feitos à medida que vai sendo feita a discussão precisamente no Parlamento. Ainda assim, pensas que o que é que antevês que vai acontecer? Vai haver mais austeridade, como à partida é o que se depreende deste alerta de Bruxelas, embora digam que ainda não está rejeitado, ainda assim estas diferenças de resultados que o Governo, por um lado, diz que pretende obter e Bruxelas, por outro, deixa o português eventualmente confuso e com medo que venha mais austeridade. Sim, tocaste aí com o dedo na ferida. Para nós, cidadãos, há aqui, neste momento, uma grande perplexidade sobre o que é que, na verdade, anteriormente tinha sido dito à Comissão Europeia e sobre aquilo que a Comissão Europeia verdadeiramente entende que deve ser inscrito neste Orçamento de Estado. Evidentemente que ainda há espaço para negociação, e António Costa tem insistido muito nessa tecla, de que isto é apenas um esboço e de que o terreno para que a Comissão Europeia e o Governo de Portugal se entendam ainda é um terreno com muita margem. A verdade é que os exemplos anteriores mostram que geralmente é a Comissão Europeia quem acaba por ter a palavra final. Ora, e se tiver a palavra final e se não houver aqui uma alteração no entendimento que faz em relação às classificações daquilo que está inscrito neste orçamento, então, e se Portugal quiser ficar abaixo da meta dos 3% para poder continuar a beneficiar daquilo que são facilidades no acesso a crédito, então eu diria que muito provavelmente o Governo vai ter que inscrever algumas medidas de contenção para evitar exatamente essa derrapagem acima dos 3%. O que também aqui ficou claro é que no Parlamento português há claramente uma maioria, os partidos à esquerda do Partido Socialista disseram-no hoje de forma inequívoca, uma maioria que suporta o Governo naquilo que possa vir a ser um braço de ferro com Bruxelas em relação ao que está definido neste orçamento. E, sobretudo, Catarina Martins foi muito assertiva, dizendo que António Costa pode contar com o Parlamento português para não fazer cedências naquilo que poderão vir a ser as tais medidas de austeridade que claramente querem ser apagadas do radar político. Esse de resto, não sei se é a tua opinião, é um ponto também marcante neste debate, é de facto esta coesão dos partidos de esquerda. É verdade, esta ideia de que estão unidos. Isso era absolutamente essencial. Mal seria desta maioria parlamentar se, perante a primeira dificuldade, e já sabíamos que o primeiro orçamento seria a primeira dificuldade, virasse as costas a António Costa. Não é o que estão a fazer, em particular o Bloco de Esquerda, mas também o Partido Comunista, embora o Partido Comunista de forma um pouco mais discreta, mas sobretudo o Bloco de Esquerda está aqui a fazer uma espécie de braço armado do Governo para, nessa querella
querela com a Comissão Europeia, dar respaldo àquilo que são as ambições do governo português para que haja a tal leitura criativa do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Agora começamos a perceber um pouco melhor de que é que António Costa falava quando, antes das eleições legislativas, falava dessa leitura criativa do Pacto de Estabilidade e Crescimento, isto é, inserir no Orçamento de Estado algumas medidas com caráter temporário que, aparentemente, a Comissão Europeia estava a considerar como de caráter estrutural. Volta à conversa com o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, que impacto ou que efeito poderão ter estas greves, estas paralisações no governo que para já ainda está, digamos, em estado de graça? Estas greves são declarações de força dos sindicatos, são eles a mostrar que estão vivos e que não é pelo facto de agora os partidos à esquerda do Partido Socialista, em particular o Partido Comunista, que é aquele que tem mais simpatia junto das estruturas sindicais, não é pelo facto desse apoio existir que os sindicatos deixaram de exercer a sua atividade e de aplicar aquilo que são as exigências dos trabalhadores que eles representam. A verdade é que, aos olhos da opinião pública, fica aqui alguma perplexidade. Estão, no fundo, a protestar contra uma medida que já está também agora a ser corrigida. A aplicação das 35 horas semanais de trabalho não é feita de forma imediata, como alguns sindicatos queriam, mas está prometida para muito em breve e, portanto, em circunstâncias normais, dificilmente esta greve teria lugar se não houvesse o tal pano político de fundo que eu há pouco mencionei, que é os sindicatos quererem dar um sinal de que estão ativos e de que são uma espécie também de braço armado dos partidos à esquerda para intervirem no terreno cada vez que o governo não satisfizer uma qualquer exigência que esteja nos programas eleitorais dos partidos que lhes são mais próximos. E o governo não antecipará esta reposição das 35 horas semanais até para ganhar alguma folga financeira, porque reduzindo 5 horas de trabalho semanal significa que, em alguns casos, essas 5 horas passam a ser pagas de forma extraordinária. É cada vez mais evidente que muitas das promessas eleitorais do Partido Socialista vão ter uma aplicação difícil e, desse ponto de vista, havia eventualmente maior razoabilidade no plano que o PSD e CDS tinham apresentado, em que algumas destas medidas ou não existiam ou existiam de forma mais faseada. A verdade é que era uma promessa eleitoral que o Partido Socialista agora quer cumprir e vai ter que fazer, em alguns casos, estas pequenas manobras de cedência e também alguns acertos e algumas soluções de compromisso. Isso nem sempre vai ter receptividade por parte dos sindicatos. Foi evidente agora que os sindicatos são bastante mais intransigentes do que aquilo que o governo eventualmente esperaria, mas eu penso que, no fundo, isso até acabará por ser útil para António Costa. Haver uma espécie de tubo de escape para as tensões maiores, sobretudo no plano laboral, beneficia o governo do Partido Socialista e também até o entendimento que terá que fazer no Parlamento, até porque, como alguns sindicatos há pouco apontavam, é no Parlamento que muita desta negociação se vai fazer e daí o tal receio dos sindicatos de ficarem fora daquilo que são os tabuleiros da negociação. O mesmo em relação, por exemplo, ao IVA na restauração. Agora há a indicação de que nem tudo será reduzido. É uma forma, precisamente, do Governo tentar essa manobra de arrecadar mais dinheiro para o Estado, para poder fazer face a estas contas e essas exigências que são também as de Bruxelas. Pois, há muita coisa neste orçamento que nós ainda não conhecemos. Sabemos apenas de um esboço, teremos que esperar pelo mês de fevereiro para conhecer profundamente esse documento e aí certamente iremos encontrar algumas surpresas. Algumas já começaram a aparecer, por exemplo, a questão do aumento das propinas no ensino superior, não se estava à espera dessa subida. Outra como tu agora referiste, que no IVA da restauração, afinal, não há uma descida total dos preços, é apenas uma descida parcial e de que alguns dos elementos acabam por não ser afetados. Vai ser preciso olhar com muita atenção e eu diria que este documento do Orçamento de Estado, que é o documento fundamental para percebermos o que é que será da economia portuguesa no próximo ano, possa ser desmontado com pormenor para vermos inclusivamente aquilo que foi a tal negociação entre o Partido Socialista e bloquistas e comunistas, que certamente acabarão por ser distribuídas ao longo desse documento, na tal necessidade de não esbarrar contra metas de déficit que já percebemos vão ser muito exigentes e muito difíceis de cumprir. Até 4 de março, não é? A altura em que está prevista a votação do orçamento, há muito para discutir. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Bom fim de semana.